Bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que a gente inicia o dia de hoje com o webinar do Instituto Votorantim, do programa Parceria pela Valorização da Educação, sobre a importância das ações conjuntas entre estados e municípios durante e pós-pandemia. E para falar sobre esse assunto, a gente traz uma convidada muito especial, Maria Cecília Amêndola da Mota. Ela é formada em Pedagogia e Ciências Biológicas pela Universidade do Oeste Paulista e em Ciências pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente, com especialização em Gerente de Cidades pela Fundação Armando Álvares Penteado e em Metodologia do Ensino, na Associação de Ensino e Cultura Urubupungá, mestre em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco e atualmente é secretária do Estado de Educação de Mato Grosso do Sul e presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação com sede, além de sócia efetiva do movimento Todos pela Educação. Cecília, tenha um bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de socializar os saberes que a gente, ao longo dos 40 e tantos anos, está buscando, né? E socializar algo que a gente também está aprendendo sem nunca ter convivido nem convivido com uma pandemia como essa, né? Quero agradecer ao Instituto Votorantim, a vocês, e em especial ao Carlos, meu amigo de muitos anos. Com certeza. Bom, e o Carlos é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná, membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a elaboração e desenvolvimento da plataforma Convive Educação. Atualmente, o Carlos é consultor educacional de vários institutos, fundações, governos e também atua como curador de temas e participa diariamente como consultor aqui nos nossos webinars. Carlos, seja muito bem-vindo, um bom dia para você, espero que tenha tido um ótimo final de semana. Bom dia, Carol, bom dia, Cecília, bom dia a todos que já estão entrando aqui na nossa videoconferência. A segunda-feira sempre é muito bom e é ótimo começar uma semana com a presença da Cecília, uma grande amiga, uma extraordinária educadora que, ao longo de muitas décadas, tem contribuído não só com o Mato Grosso do Sul, mas com a educação brasileira. Teremos uma conversa maravilhosa hoje, eu tenho absoluta certeza. Muito bem. Cecília, o Carlos já comentou com você, enfim, já falamos sobre isso, mas a gente quer trazer uma enquete, a gente sempre faz uma primeira pergunta para sentir um pouco do público que está nos assistindo. Então, a pergunta de hoje é: quais são os principais desafios para organizar ações conjuntas entre estados e municípios durante e após a pandemia? Então, a gente pede que vocês que estão nos assistindo respondam a essas perguntas e assim que retornarem os resultados, após a sua fala, a gente volta a falar sobre esse assunto. Então, vamos lá, Cecília, fica super à vontade, pode começar a conversar. Você só tem que abrir seu microfone, Cecília. A gente sempre esquece, é normal. É verdade. Eu queria falar um bom dia para quem está nos escutando, devolver, né, para o Carlos esse convívio que nós tivemos durante muitos anos, que foi um convívio de experiência, mas também de amizade. Eu queria falar com vocês um pouquinho, iniciando com o Mato Grosso do Sul e chegando no regime de colaboração de estados e municípios, mas pegando como exemplo o estado de Mato Grosso do Sul. Na verdade, vocês, nós todos, de repente, numa sexta-feira, fomos surpreendidos, na segunda-feira não haverá aula, né? Estamos com uma pandemia, alguns estados tiveram tempo de se organizar, um pouquinho, outros não tiveram tempo nenhum de se organizar, e o nosso estado do Mato Grosso do Sul teve uma semana, porque era um caso só, quando soubemos, no dia 17, então nós deixamos uma semana para que as escolas, os professores, os diretores se organizassem, usando o que tinham na mão, porque nós não planejamos, ninguém planejou uma pandemia e ninguém nem planejou também uma parada e nem o ensino remoto, né? E nós que somos professores, a gente não sabe trabalhar sem planejamento. Como é que a gente ia fazer isso? O que nós fizemos então?
Diretores, falem com os professores, se procurem nessa semana verificar qual é a ferramenta mais fácil para eles se comunicar após uma semana, 23 de março, a gente vai parar. Que ferramenta você pode usar para não perder a aprendizagem para os seus estudantes? N ferramentas, né? Google, o site que eles tinham, o WhatsApp que eles tinham, o YouTube, muitos têm aulas no YouTube. E também pedimos que fosse feito um trabalho com material impresso, material físico para aqueles que não têm acesso nenhum. Vocês sabem que Mato Grosso do Sul é o segundo estado de maior número de indígenas do país, né? E ali a gente tem uma diversidade muito grande. Nós tivemos aldeia que não parou nem um único dia aula. Por quê? Porque eles estão isolados. Para eu chegar lá, eu tenho que pegar um tec-tec, né, um aviãozinho, depois subir barco para não sei quanto tempo, e os professores ficam 6 meses ali depois que voltam. Não teve contato nenhum com a comunidade, então ali teve aula normal. Teve aldeia que fechou literalmente, ninguém entra, ninguém sai. Então, essa diversidade, primeiro que não tinha planejamento, essa diversidade foi feita no primeiro momento pela própria escola, pelo próprio professor, que puderam, então, no momento de desinformação da população, de tensão social emergente, numa velocidade rápida de acontecimento de pessoas, um despreparo, né? Não é só da saúde, um despreparo nosso para trabalhar com a educação remota e essa necessidade de ficar num distanciamento social emergente, né? A gente teve uma pesquisa que, no primeiro momento, os professores, além de nos escutarem, eles estavam preocupados com a família deles. Eu tenho pessoas mais velhas na minha família, eu tenho criança com deficiência, eu tenho minha mãe que mora comigo, tem mais de 60. Então, foi um misto de emoções, de preocupação pessoal e de preocupação profissional, porque nós somos responsáveis pela aprendizagem dos estudantes e a gente não quer perder esse ano e não quer perder porque não sabemos até onde que a gente vai com essa pandemia. Então, nós fizemos, durante essa semana, a gente foi fazendo, aí sim nós vamos tentar planejar o que viria pela frente. Nós não antecipamos o recesso, depois, mais para frente que nós antecipamos, e também a gente fez algumas premissas, que foi a orientação para as escolas. Nós usamos muito esse instrumento que nós estamos usando com vocês aqui, para falar com todos os diretores, e também para falar com todos os secretários municipais. Então, a primeira questão foi normatização das aulas não presenciais, né? Nós suspendemos as aulas presenciais e contamos como carga horária as aulas não presenciais remotas. E essa maneira de fazer isso, com uma aproximação com o Ministério Público, uma aproximação com o Conselho Estadual de Educação, e aí também entra o regime de colaboração, com uma grande aproximação com a Undime e com os municípios. Eu já fiz 3 reuniões, como estou fazendo com vocês, com os secretários municipais de educação do meu estado, e nós fizemos atividades, cada professor foi fazer uma atividade complementar por disciplina, por ano, e todas as orientações que o Estado fez para as suas escolas, nós repassamos essas orientações para todos os secretários municipais, dizendo que o menino, é um sentimento que eu tenho, de que o estudante, ele não é um estudante da rede municipal ou da rede estadual, ele é um estudante da rede pública de ensino. Então, eu não vejo essa diferença, e quem me conhece, o Carlos me conhece, muita gente me conhece, desde 2005, quando eu fui da Undime, né, por 8 anos, eu trabalhei muito bem com o Estado de Mato Grosso do Sul, independente das questões partidárias. Secretária de Campo Grande, só para reviver a memória, né? Eu fui secretária de Campo Grande por 8 anos, né? Trabalhei bastante na Undime e briguei muito por esse regime de colaboração junto com a Undime. E então, quando eu virei secretária de Estado e depois presidente do Concede, a minha meta e vamos dizer, minha plataforma foi e é o regime de colaboração. Eu acho que a política de governo não deveria estar presente na educação, mas sim a política de Estado, que perpassa os governos
E o regime de colaboração nos fortalece, porque a cada 2 anos muda o governador, a cada 2 anos muda o prefeito, e essa política, se a gente estiver muito junto, nós vamos conseguir uma política de Estado de educação. Então, nós definimos quais os canais de comunicação a gente poderia fazer, direção, professor, coordenação, o aluno, e tudo isso foi sendo socializado o tempo todo com os secretários municipais. Orientamos muito sobre o teletrabalho, né? Os professores foram para casa, trabalhar em casa, coordenadores também foram trabalhar em casa, nós aqui também do órgão central também fomos para casa trabalhar, uma grande parte ficou aqui, como eu mesma fiquei, tomando todas as medidas necessárias de distanciamento e tal, para que a gente não parasse o ano letivo. A gente não quer parar. Essa aí é uma ideia, nós não queremos parar. Existe muita gente dando palpite sobre a questão de para, não para, perde um ano, não perde um ano. Os alunos não serão... Nós teremos perda na aprendizagem? Nós teremos. O que nós estamos fazendo? O máximo para mitigar o que não vai dar certo. Então, nós vamos continuar. Porém, a má aprendizagem também acontece do outro lado. A família está envolvida com a atividade. Está tendo aprendizagem de um outro lado com a família, se for bem orientado para os professores. Então, essa orientação que é dada para a escola e para os pequenininhos é uma orientação para a família, para a pessoa que cuida da criança, também está estimulando um compromisso, uma responsabilidade para a família em relação ao seu estudante. A gente sabe do artigo 205 da Constituição Brasileira, dever do Estado, da família e da sociedade. A gente está vendo esse tripé trabalhando muito bem, vendo a família se envolver, vendo o terceiro setor se envolver e vendo o Estado também reinventando e recriando. Nós estamos inventando tanta coisa, recriando tanta coisa, que a gente vai ter algo diferente lá para frente, com certeza. Então, no teletrabalho, a gente mandou documentação de orientação, nós mandamos orientação de biossegurança, como trabalhar, como fazer, porque parece sempre que a doença está no lado do vizinho, nunca está na nossa família, Mas a gente tem que tomar todos esses cuidados. Nós também fizemos, a gente também acabou fazendo coisas que a gente não acredita, mas que nesse momento foi necessário. Eu acredito muito na autonomia da escola e dos municípios nos seus currículos, no seu PPP da escola. Porém, Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado a fazer um currículo único fundamentado na BNCC. Nós envolvemos a rede, os prefeitos todos assinaram e os secretários municipais cederam pessoas para a gente escrever o currículo junto. E também nós conseguimos isso da rede privada. O Sindicato das Escolas Particulares participaram na construção do currículo da pré-escola até o 9º ano do ensino médio. É um currículo que está ali em cima, Um currículo comum. Como esses primeiros dias, cada um fez mais ou menos de um jeito, o que nós fizemos com o currículo? Nós orientamos que, por etapa e por ano, nós chegássemos até um patamar mais ou menos igual, porque isso não existe, para finalizar o primeiro bimestre, que era 30 de abril. Então, até aqui no primeiro ano, até aqui no 5º ano de ciências, até aqui o mínimo possível para que ele pudesse enfrentar o segundo bimestre, conhecimentos fundamentais para ele daqui na sua disciplina e no seu ano ele pudesse enfrentar um segundo bimestre. 30 de abril terminou, a gente fez o recesso, então puxou o recesso, e nós vamos voltar amanhã para a aula. O que nós combinamos com as redes municipais, com os secretários? Que a partir dessa semana que vai entrar na outra, o Estado de Mato Grosso do Sul contratou um canal de TV, e a gente vai estar preparando aula com a parte do terceiro setor, algumas aulas que eles têm prontos, e nós vamos disponibilizar num horário certinho,
desde o pré-1, pré-2, desde a educação infantil, mesmo que o Estado não tenha, aulas nesses canais, e esses 2 canais serão disponibilizados para o Estado inteiro e para todos os seus municípios. Isso vai facilitar muitos municípios, porque eu tenho o Google Sala de Aula, mas eu não consegui disponibilizar para todos os municípios. Mesmo assim, nós estamos com um curso de como usar ferramentas, como usar plataformas disponíveis para todos os professores da rede municipal e da rede estadual. Eu acho que isso é um regime de colaboração. E os canais de TV, o município, eu já quase não tenho mais primeiro ano, quase não tenho mais segundo ano do fundamental, mas o canal de TV que vai estar disponível a partir de segunda-feira que vem, e hoje a gente vai ter uma live com todos os pais, diretores e professores para explicar tudo isso, vai estar disponível para quem quiser utilizar. Então, essas orientações e disponibilização de conteúdo, até de conteúdo, da educação infantil, até o conteúdo a gente está encaminhando para a rede municipal. E nós fizemos uma orientação também para as escolas de uma avaliação. A primeira avaliação que nós fizemos foi uma avaliação quantitativa, o que não é muito difícil fazer, porque aqui os diários de sala de aula são todos online, chamada online, mesmo que não tenha, como que eu posso dizer, não tenha internet naquela escola, entende para mim? Que não tem internet naquela escola, o professor faz a chamada no seu celular, quando ele tiver acesso, cai, né? Quer dizer, baixa. Então, o que nós fizemos nesse instrumento que nós temos de diário de sala, planejamento, tudo é online. Fizemos mais uma partezinha ali do nosso diário para o professor colocar que tipo de atividade ele estava dando. Se o seu aluno estava recebendo atividade física, se seu aluno estava usando o Facebook, se esse professor estava usando a plataforma Protagonismo que nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, que é a nossa plataforma, se estava usando uma outra plataforma, se estava usando o Facebook, o que ele estava usando. Então, é muito fácil você ver quantitativamente quantas crianças, quantos estudantes não estão sendo atendidos, e nesse caso essa plataforma veio para a rede estadual, porque a rede municipal não tem esse instrumento, né? Algo que a gente pode pensar para o futuro. Então, quantitativamente, deu para saber que 2% dos nossos estudantes não estão recebendo atividade nenhuma. Isso aí é um trabalho que a gente vai começar agora, amanhã, retornando, né, à escola, uma busca ativa da escola para esses meninos. Não estão recebendo por quê? Porque o pai não está indo na escola buscar, porque tem atividade. O aluno não está indo, ou o aluno foi trabalhar, precisou mudar para o noturno e fez a transferência. Então, nós trabalhamos muito com o ensino médio, toda a preocupação que nós tivemos de fazer escolas de tempo integral, porque aqui é um estado de rota de droga, divisão com 2 países, é um dos estados que tem um índice de suicídio muito grande, segundo nossos pesquisadores, é uma epidemia, na verdade, de suicídio. Todo aquele trabalho que nós fizemos para trazer o jovem para dentro da escola, nós estamos devolvendo os jovens para a sociedade, para casa. Então, a gente está preocupado também com isso, e nós vamos colocar os psicólogos que nós temos no órgão central, e alguns que tem um programa que nós chamamos de AJA, né, que atende jovens de 15 a 17 em desvio da idade série. Nós vamos fazer uma busca ativa. Para isso, eu vou precisar de dados qualitativos também. Por enquanto, são dados qualitativos, mas não da aprendizagem, são dados qualitativos do processo. Então, nós fizemos uma outra avaliação do processo com os diretores, para que eles passassem para a gente vai estar com tudo isso já pronto em gráfico para apresentar amanhã para os diretores, como que o aluno recebeu a atividade, como que ele retornou, como que o coordenador acompanhou, como o diretor acompanhou, e a gente ficou assim, pasma de ver que teve escolas maravilhosas. O professor devolveu a atividade, o aluno mandou para o aluno devolveu para o diretor, para o professor, que foi para a coordenação, que deu orientações, que chegou lá.
Mas nós temos escola que o aluno não foi buscar e a direção também não se preocupou, que eu acho que é uma coisa muito séria. E teve escola que o diretor também não exigiu que voltasse às atividades virtuais e físicas para poder avaliar esse menino. Então, teve professor que montou aulas assim, mas tão lindas que até fazer experiência dentro de casa, dependendo da disciplina. Então, nós tivemos de tudo, e essa parada de 15 dias, né, de 3 de maio até hoje, serviu, então, para nós, para dar uma avaliada na avaliação quantitativa e na avaliação de processo, de como estava acontecendo, e nós vamos ter que estudar agora uma avaliação de aprendizagem, que nós precisamos de avaliar para poder intervir nesses meninos, mesmo que remotamente, porque aqui o governador já ampliou até 30 de junho, nós não voltaremos. Então, nós vamos ter que nos virar, nos reinventar, para ver como que nós faremos essa avaliação. Então, dessa maneira, a gente está retomando as aulas amanhã. Como nós dependemos muito da sociedade, hoje, às 15 horas, nós vamos ter uma live com as famílias, os estudantes, os diretores, coordenadores e professores, que já foi anunciada na sexta-feira passada por nós, e nós estamos anunciando agora de novo, para que todo mundo possa entrar, e eu vou falar um pouquinho, e os dois superintendentes, um que mexe com a superintendente de políticas públicas e o da tecnologia, vão conversar com todos os professores, principalmente com a família. Eu acho que se a gente não sensibilizar a família, a gente não vai conseguir. E quando eu falo família, é o irmão, a tia, o pai, porque os professores também, se nós temos 18 mil professores, também eles têm filhos, e tudo isso vai sendo uma grande onda de sensibilização e de reinvenção desse momento novo que nós todos estamos passando. Então, nós temos agora uma tarefa de pensar na avaliação da aprendizagem e uma tarefa em pensar na avaliação, na recuperação desses estudantes, né? A gente procurou, então, em todo momento, colocar no nosso site as orientações de como fazer. Fizemos vários vídeos, né, pequenos, para orientar professor, coordenador, aluno. O Google Sala de Aula, que nós conseguimos, gratuito para todos os professores e todos os alunos, fez uma coisa maravilhosa para quem tem conectividade, tá, gente? Ele instalou todas as crianças, e a hora que o professor entra, ele entra na sala de aula. E a hora que o aluno entra, ele entra na sala de aula com o seu professor. Isso é para quem tem conectividade. O que a pandemia está falando para a gente? Muitas coisas. A diversidade que existia, a grande diferença que existia entre o que tem conectividade e o que não tem, ela já existia. Que o aluno que tem consegue, mesmo com aula presencial, ter muito mais ações. Como também escancarou quem tem água e quem não tem água. Água potável, ou água de rua, ou água, né? Quer dizer, já existia falta de água no Brasil. Agora, o governo manda a gente lavar a mão e tal, e não tem água onde ele mora. A mesma coisa a conectividade. Eu estou fazendo aulas que eu preciso de conectividade e nós não temos. O que isso está mostrando para a sociedade brasileira, para quem faz políticas públicas? Se a educação é para todos, a conectividade tem que ser para todos. Isso deverá virar uma política pública depois de tudo isso. Porque quem está sem conectividade sempre teve em desvantagem. Não é por conta da pandemia. Como é que sempre teve em desvantagem? Teve. Então, muitas questões nós temos que repensar pós-pandemia, sim. Na verdade, escancarou a desigualdade social. Ela já existe. E cabe a nós, educadores, de tantos anos que lutamos pela educação brasileira, achar uma maneira de minimizar até terminar, não vamos terminar, é lógico que não, mas minimizar a questão da desigualdade social, que é muito grande, né? Então, a busca da equidade é algo que nós temos que perseguir,
que nós temos que buscar, e a gente vai ter um trabalho muito grande retornando às aulas, no sentido de busca ativa desses estudantes que vão acabar abandonando a escola, né? Então, todas essas normativas, tudo que o Conselho Estadual de Educação fez, normatizou, também articulou com o Ministério Público Estadual. Porque o Ministério Público Estadual, às vezes, não tem a ideia do que a gente está fazendo. E fala que nada está valendo, que isso não está valendo, e a gente faz tanta coisa. Então, isso foi muito bom para as nossas políticas de Estado da aula remota vinculante, quer dizer, que vincula com a carga horária. Porque essa aula vinculante, o Ministério entendeu que dá para ser contada, haverá prejuízo? Haverá, mas a gente pode estar fazendo um trabalho para minimizar quando houver um retorno. Então, essas divulgações todas que nós fizemos para a rede estadual de ensino, como o meu assunto aqui é o regime de colaboração, eu quero dizer para vocês que na live de hoje, com todo mundo, também os secretários municipais de educação serão convidados. A gente usa muito da Undime para que chegue aos secretários municipais e até aos diretores tudo que nós estamos fazendo, né? Então, até as escolas privadas em Mato Grosso do Sul têm pedido para a gente essas orientações. Bom, sobre a avaliação do processo, já falei um pouquinho, mas as contas do G Suite, do Google, para gestores, deu possibilidade de cada diretor instalar os seus professores, quer dizer, não é instalar, mas colocar o professor numa página em que ele pode articular com o seu professor, com o seu coordenador, para planejar, fazer encaminhamento. Então, a tecnologia tem sido uma ferramenta muitíssimo utilizada para a gente fazer o trabalho nosso remoto, né? A gente viaja muito para Brasília, por exemplo, para as reuniões, o Carlos viaja demais, e a gente está vendo que não é preciso viajar tanto, né? A gente pode... Eu nunca fiz tanta reunião com o Conselho Nacional de Educação, como eu estou fazendo remotamente. Nunca vi tanto o presidente Cury como estou vendo agora. Isso está dando para a gente uma outra maneira de ver o futuro, né? Você não tem que sair às 3 da manhã e voltar às 11 da noite para fazer uma reunião de 2 horas em Brasília. Você faz, e isso já existia, né? Precisou da água para ter na gente, para a gente aprender a nadar. Mais ou menos isso. Bom, a gente também trabalhou com a questão da alimentação escolar. Eu acho que todo mundo apanhou bastante. Eu apanhei muito aqui, porque a gente queria usar o dinheiro do PNAE só para os alunos que tinham bolsa, para caminhar junto com a bolsa, e não foi possível. A gente fez várias reuniões com a Karina do FNDE, e a lei é claríssima, né? A alimentação não é assistência, a alimentação é direito de todas as crianças. Então, para eu usar o recurso do PNAE, nós tivemos que achar uma maneira de entregar para todos os estudantes. E também foi bem complicado, porque nós usamos bastante a agricultura familiar no nosso estado. E como manusear saco de batata, saco de cebola, saco de tomate, e aí foi uma confusão toda, foi logo no início da pandemia, todo mundo com muita desinformação e também com muito medo, que é natural, né? Então, nós negociamos com a agricultura familiar e fizemos um combinado, que a agricultura familiar, que entrega alimentação para uma escola com 800 estudantes... Bom, deixa eu voltar um pouquinho. A merenda no Mato Grosso do Sul, para o estado, ela não é centralizada, porque quando é centralizada é mais fácil de dividir, né, como é no município de Campo Grande. Mas no estado ela é descentralizada. É o diretor que licita, é ele que faz todo o processo, é ele que faz a compra. Então, nós fizemos um combinado com a agricultura familiar. Olha, eu tenho 800 alunos nessa escola, você vai me entregar 800 pacotinhos separados, tá bom? Como eles concordaram, ficou muito mais fácil para o diretor da escola separar o arroz, só o arroz que foi dividido, né? Mas o feijão, óleo, macarrão, extrato, o que tinha para dividir. E aí, com
muito cuidado e com muita orientação, nós conseguimos entregar para todos os estudantes a merenda escolar. É uma coisa pequena, mas é uma coisa muito grande, porque tem criança que realmente só come na escola. Então, a gente teve que se preocupar muito com essa merenda escolar e precisamos de uma parceria dos agricultores. Olha, eu faço uma parte e vocês vão fazer uma outra parte para que todo mundo fique com essa alimentação para a família. E fizemos por 2 meses a divisão, porque fica mais fácil de ter um volume maior para poder dividir, né? Adequamos o sistema de gestão, que é o SGDE, porque vai ter aluno que esse bimestre não vai ter nota nenhuma, vai ter aluno que fez atividades, vai ter nota, quer dizer, a nota para a gente não é importante, o que é importante é a aprendizagem e o retorno das aulas. E a gente está, assim, agora, nesse momento, fazendo uma estratégia, um planejamento para o retorno das escolas. Da maneira que nós não planejamos nada para a suspensão das aulas, e não planejamos nada mesmo, foi tudo assim, né? O carro estava andando, a gente trocando pneu, e andando, trocando outro pneu, e assim foi sucessivamente. Então, a gente está agora planejando o retorno, que pode ser julho, que pode ser agosto, que a gente não sabe. E nós estamos muito preocupados, o próprio parecer do Conselho Nacional de Educação, ele recomenda o retorno das aulas, recomenda a acolhida dos estudantes, a acolhida dos professores, dos diretores, porque a gente vai passar por momentos, nós vamos receber as pessoas, algumas, vamos dizer assim, com fobias, com medos, com depressão, porque o isolamento social não é igual para todo mundo, né? As pessoas não são iguais, e muito menos os estudantes. Como é que vão votar esses professores? Como é que vão votar esses estudantes? E na recomendação do Conselho Nacional, diz que a gente vai ter que ter um acolhimento. Para isso, a gente pensa muito nas competências socioemocionais. A BNCC, nas suas 10 competências, que vale da pré-escola até o 3º ano do ensino médio, essas 10 competências estão recheadas de competências socioemocionais, que nós, mais antigos, que nós, antes da BNCC, a gente não aprendeu, né? Será que uma pessoa que não tenha empatia pode aprender a ter empatia? Será que uma pessoa que não tem aquela questão da fala comum com todo mundo, democrática, pode aprender? E eu aprendi que se pode aprender, né? Com alguns parceiros nossos, eu aprendi que se pode aprender. Então, nós fomos buscar, e isso aí eu levei para o CONSED, né? Nós levamos para o CONSED, fomos procurar cursos que trabalhasse as competências socioemocionais para que a gente tivesse, que eu falo, professor, uma robustez na hora que for para a escola acolher os alunos. Nós precisamos dessa robustez, mas nós temos que aprender como trabalhar com os estudantes. Então, este curso, que a gente começa também essa semana agora, ele é um curso autoexplicativo, que vai ser oferecido para todo o Brasil, se quiser, mas também que eu tinha primeiro pensado na gente, né, no estado e nos municípios, mas aí a gente já levou isso para o CONSED, que eu acho que é bom para a gente, tem que ser socializado. Quem não socializa não é educador, né? Porque a gente que é professor, a gente sabe, olha, eu aprendi uma coisa nova, a gente aprende o tempo todo, eu vou repartir, eu vou socializar tudo isso. Então, o que nós estamos fazendo? Nesse tempo que eles estão trabalhando com os alunos remotamente, eles também estão... E tem uma pesquisa que mostra isso mesmo. Muitas pessoas estão estudando agora nessa fase de estar em casa. A gente vai socializar com todos a questão desse curso que trata das competências socioemocionais em 4 módulos e tal, para que o professor também receba essa formação, já que a gente não pode estar fazendo a formação pessoal, né? E uma outra formação que nós estamos dando agora para o estado e para o município é como trabalhar com as ferramentas.
Muitos professores não sabem trabalhar a ferramenta, não sabem colocar a sua aula no Google, não sabem fazer. Então, eu acho que uma maneira da gente estar trabalhando e ajudando a escola é também oferecendo esses cursos para que ele se aproprie, né, dessas ferramentas e sua aula tenha uma facilidade maior nessa condução. Então, para a gente, isso é muito importante durante esse tempo todo. E também, ele aprendendo, o aluno vai aprender. Então, para o retorno, quando se fala, então, primeira questão do retorno é a questão do acolhimento. Eu sei que a gente vai ter muita dificuldade de acolher, muitos traumas, muito abuso, né? Muita violência, porque tem, a gente sabe que tem, né? Então, a gente vai ter que estar com muita segurança. Então, para isso, a gente está dando esse curso. Uma outra coisa que a gente tem que trabalhar é uma avaliação diagnóstica de quando esses estudantes retornarem. Os estudantes vão voltar do mesmo ano, da mesma disciplina, eles vão voltar em escalas diferentes, né? Os que tiveram acesso à TV, à tecnologia, a tudo, vão estar num nível. Aqueles que tiveram uma ação menor ou nem tiveram acesso, apesar de que todos podem ter, porque a gente está trabalhando com material físico, não teve a mesma orientação, porque com a tecnologia você pode todo dia falar com o seu aluno. E com o material impresso, ele pega uma vez por semana e devolve uma vez por semana, para pegar, então, a orientação na outra semana. Então, nós vamos assumir alunos em etapas, em níveis diferentes de aprendizagem por ano e por série. Então, pensar numa recuperação paralela até o final do ano, ou talvez o começo do ano que vem, essa questão da recuperação paralela vai ser uma recuperação que tem que ser muito bem pensada, né? A gente vai ter que se ater muito no português e na matemática, né? Vamos ter que orientar muitos professores, a equipe aqui está trabalhando muito e vai ter que fazer um trabalho. Eu chamei aqui o nosso trabalho, a nossa proposta de tecendo novas alternativas de ensino-aprendizagem. Nós estamos tecendo mesmo. Eu gosto muito de usar o que o Capra, biólogo, coloca, que é a teia da vida, né? Eu falo que é a teia da aprendizagem. A gente tem que tecer uma nova teia de ensino-aprendizagem que vai ser totalmente diferente daqui para frente. Então, o segundo passo é a questão da recuperação. Um terceiro passo, eu falo, é o registrar, normatizar, porque aqui, nossa, é tudo muito tecnológico, entendeu? Tem que ter presença, tem que ter não sei o quê. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, essa normatização que tem uma equipe já escrevendo, nós estamos escrevendo um guia do retorno para as escolas, né? Então, passo a passo de como fazer. E uma outra questão é a questão de assegurar as normas de biossegurança. Quando nós voltarmos, nós podemos correr o risco de ter uma outra pandemia. Como é que nós vamos voltar? Com metade da turma um dia, metade da turma outro? Ou vamos voltar com os alunos que não tiveram acesso nenhum? Ou nós vamos voltar com a turma de alfabetização primeiro? Então, a gente tem que estar pensando sobre isso, que não está pronto. E porque vai ter que atender às normas de biossegurança, do afastamento, como fazer a educação física, como fazer a merenda em tempo integral, como distribuir os horários. Então, a gente está fazendo tanto pedagogicamente todo o processo de retorno, mas também com a questão da biossegurança. Nós estamos comprando já máscaras, né, não descartáveis para os alunos poderem ser para eles mesmos. A questão do álcool em gel, a gente está pensando em tudo isso aí para o retorno, porque a gente sabe que vai ser um retorno ainda, como em outros países, ainda pode retornar. Então, nesse momento, nesse momento é isso que a gente está fazendo, usando bastante live, né? Vamos fazer uma hoje, vamos fazer uma amanhã para diretores, uma na quarta-feira com professores, para que eles perguntem quais são as dificuldades deles com a nossa equipe. Então, nós temos que pensar as duas coisas, que a gente não planejou e que no meio do caminho a gente tem que planejar junto com professores, com diretores,
para mitigar um pouquinho os prejuízos que todos nós teremos. Nós vamos ter prejuízo. Educação, vai ser igual a aprendizagem? Não, gente, não vai ser. Está todo mundo vendo que não vai ser. Ninguém substitui o professor em sala de aula. Nunca, né? Mas, o que eu tenho certeza que vai acontecer, nossas aulas nunca mais serão as mesmas. Elas serão híbridas. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós chamamos as escolas de escola de autoria, onde o aluno é autor da sua aprendizagem. Porque nós sabemos que ninguém ensina nada de fora para dentro, que a aprendizagem é de dentro para fora. Nada como fazer a pesquisa antes da aula, né? Porque se eu faço a pesquisa antes da aula, eu tenho argumentação com o meu professor, debate. Então, as aulas serão híbridas, sim, elas serão diferentes daqui para frente. A gente está vendo isso muito claramente. Então, muitas aprendizagens nós estamos tendo com a pandemia, muitas, né? E uma delas é aquilo que eu acredito muito e procuro sempre. Um bom professor não é aquele que dá aula. Um bom professor é aquele que suscita perguntas, que faz o aluno pensar, que faz o aluno investigar, porque quando a gente não quer aprender, se a aprendizagem fosse eu falo e você aprende, eu ponho uma televisão, um belo de um professor, eu falo e você aprende. E a gente sabe que não é assim. A gente aprende aquilo que nos incomoda, que nos tira do patamar do equilíbrio. E é assim que a gente vai fazer quando tiver essa conectividade, esse ensino híbrido de fazer pesquisa, né? De andar pelos museus do mundo todo, que é possível fazer. Por isso que eu acho e acredito muito que o governo, as políticas terão que mudar. Educação é para todos, conectividade também é para todos. Aí sim, nós vamos conseguir fazer um ensino híbrido de qualidade, com pesquisa e com autoria. Então, o que eu tinha que dizer para você, não sei quanto tempo falei, que eu não controlei, tá, Carolina? Tá, Carlos? Eu acho que seria isso, eu deixaria fazer perguntas se vocês estiverem satisfeitos aí com a minha fala. Com certeza, não, com certeza. Cecília, tem muita gente muito preocupada, na verdade, né? E eu acho que você traz uma situação muito importante sobre a questão do retorno às aulas. Muita gente querendo saber como fazer. A situação é diferente em cada estado, em cada município, né? Então, você trazendo a sua experiência ou como você está fazendo, isso já é muito rico, já é muito importante. Antes de abrir para as perguntas, eu queria trazer o resultado da enquete. Então, se a Ana Clara puder trazer o resultado para a gente já pode começar a discussão a partir dessas respostas. Vamos lá. Quais são os principais desafios para organizar ações conjuntas entre estados e municípios durante e após a pandemia? Com 60%, as redes estaduais e municipais têm características diferentes. Depois, seguindo com 38%, dificuldade para organizar atividades não presenciais durante a pandemia, porque está coincidindo os horários dos professores que trabalham nas duas redes. Depois, o Estado não disponibilizou seus recursos pedagógicos e tecnológicos para os municípios utilizarem durante a interrupção das aulas, né, com 23%. E, por último, com 18%, não existem ações concretas de regime de colaboração na área da educação no meu estado. Se vocês puderem, Carlos e Cecília, discutirem sobre esses resultados, é surpreendente ou não? Já era esperado? O microfone. Microfone, Cecília. Posso deixar essa telinha aqui na frente para eu poder falar sobre elas? Pode. Você pode, inclusive, mexer ela de lugar para não ficar na sua frente. Se quiser colocar ela do ladinho. Pode arrastar ela para o lado, como você quiser. Vamos ver se eu consigo arrastar ela um pouquinho do lado. Não tem importância, pode ficar desse jeito mesmo. As redes estaduais e municipais têm características diferentes. Elas têm. Eu não sei se ela está falando do estado com município em cada estado, sim, ou estado e município em estados diferentes. Existe. Não, estado e município dentro de cada estado. Existem mesmo características muito diferentes. Tem estado que o Concede não conversa com a Undime, e nós estamos fazendo assim, eu que fui dar Undime e estou no Concede, eu não vejo por que essa rixa que acaba sendo mais política partidária do que de política de educação. E nos grupos, nos GTs que o Concede está fazendo uma grande parte com o Undime.
regime de colaboração, existe um grupo, avaliação, a Undime está participando junto, formação continuada, quem coordena é a Leila, está fazendo junto. Então, nós estamos ainda num momento de sedução, para que as coisas aconteçam juntos. Então, o que nós estamos fazendo? Alguns ofícios que estão indo para o governo federal, estão indo com a assinatura do Conselho e da Undime para dizer, olha, Conselho e Undime estão juntos. Ano passado, quando o segundo ministro entrou, e entrou o Jânio Macedo, nós fizemos uma agenda da aprendizagem, Conselho, Undime e MEC, construídos juntos, mas eu concordo que há uma diferença muito grande e que isso tem que ser um exercício muito grande do secretário de Estado, de buscar um Undime e do presidente daquele Estado da Undime, fazer o regime de colaboração. Nós não estamos disputando Undime com o SED. Às vezes parece que estamos, mas nós não estamos disputando, nós estamos somando forças para ter um regime de colaboração que não existe. Na verdade, em alguns existe, em outros não existe. No meu estado existe porque eu acredito nisso. E porque eu passei pela Undime também. Então, se todo mundo tivesse essa experiência de passar pelo município para chegar no estado, iria verificar que se a gente soma, todo mundo ganha. A própria BNCC, com os currículos, o estado está fazendo pelas regionais a formação e o monitoramento. Mas eu concordo que 60% eles estão muito diferentes, que vai ter que ter, vamos dizer assim, quando eu lutei muito pela creche entrar na educação, né? A gente foi lá nas fraldas pintadas, eu botei chupeta pendurada e não sei o quê. Era um momento de sensibilização da sociedade. Acho que agora é o momento de sensibilização dos gestores públicos, sim, de que nós temos que estar juntos. Eu tenho feito isso direto. Todas as vezes que eu tenho uma ação diferente, eu ligo para o Luiz Miguel, olha, vamos fazer isso junto, vamos fazer isso junto. Mas isso vai levar um tempo, tá, Carolina e Carlos? Vai demorar sim. A segunda, a coincidência dos horários dos professores, né? Isso aqui, se eu tivesse um bom regime de colaboração, eu não teria esse problema. Resolveria. Estaria resolvido. Então, olha quanta coisa que poderia minimizar. Se o programa de TV que eu estou fazendo está sendo usado pelo município, o horário é o mesmo. E depois você repete o horário, né? E aí interage de uma outra maneira. Então, olha como o regime de colaboração está também na segunda pergunta. A dificuldade é porque cada um acha que está separado. Ora, eu dou biologia no município e dou biologia no estado, qual é o problema de organizar um horário que eu possa estar? O horário de escola presencial não bate, por que é que o horário remoto tem que bater? É uma questão de bom senso e de organização, né? Eu dou aula de manhã no município e à tarde no outro, ou no estado. Então, o regime ajudaria bastante. O Estado não disponibilizou seus recursos pedagógicos e tecnológicos para os municípios nessa interrupção. Alguns recursos, realmente, a gente não consegue. Todos os recursos que nós tínhamos, nós mandamos. Mas, por exemplo, o Google, sala de aula, é um contrato que o Estado faz. Ele não tem autonomia de disponibilizar. Mas eu posso disponibilizar o curso de como usar as ferramentas. Também podemos disponibilizar o canal de TV. O governo pagou, porque isso é pago, mas o município vai poder usar se você tiver um bom regime de colaboração, que é o que nós estamos fazendo a partir da semana que vem. Não existem ações concretas do regime de colaboração na área de educação no meu estado. Acabamos de falar que não existe mesmo e que isso deverá acontecer, eu acredito muito, né? O regime de colaboração é União, estados e municípios. Os sistemas estaduais de educação têm que trabalhar muito com os municípios que têm sistema municipal de educação. Já começa por aí a parceria. E, na verdade, criar um sistema nacional que nós não temos ainda, que é uma outra falha, que a gente tem lutado bastante sobre isso. Acho que é mais ou menos isso.
e dizer assim, que esse documento aqui que vocês estão vendo, que nós estamos trabalhando, o CONSED vai juntar o que todos os estados estão fazendo, vai chamar o Undime, juntar todo o material e ver o que cada um tem para a gente soltar um documento único. Acho que isso é regime de colaboração até entre os próprios estados. Né? Eu pensei de uma maneira, aí eu fiz uma web com todos, falou da família, não tinha colocado aqui a família. Aí eu vi uma outra, eu fiz uma reunião com a Unicef, Unesco, o Banco Mundial e não me lembro agora mais quem, também propondo recomendações para a reabertura de escolas. Por que não juntar tudo isso e fazer, já que ninguém está voltando agora, fazer um documento robusto e que atenda a todo mundo e socializar? Então, nós estamos nesse momento, eu acredito nesse regime colaborativo e participativo. Agora eu fecho. E aí, Cecília, as questões colocadas, todas elas têm relação com o regime de colaboração e acho que a sua iniciativa, não só dentro do Estado, mas a sua iniciativa enquanto na presidência do CONSED é muito importante. Evidente que o regime de colaboração ainda não conseguiu avançar em todos os lugares, na proporção aguardada por todos, né? E problemas, talvez, de ordem política são os grandes entraves, como você citou. Mas talvez fica o estímulo nesse momento para que, neste tempo de pandemia, a gente também possa ultrapassar os obstáculos políticos, apesar de ter eleição esse ano. E que a gente possa, vias regionais, porque todos os municípios estão organizados em regionais, buscar cada vez mais os governos estaduais. E a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem sabe o novo canal aqui, com a participação da Cecília hoje no PVE, pode ajudar os municípios, e tenho certeza que a Cecília, disposta, como sempre poderá ligar para um secretário estadual, ligar para outro e tentar avançar. O que não pode é continuar o fato que nós vemos em muitos lugares de não haver nenhuma colaboração entre Estado e municípios. E aí acho que a gente precisa romper esse ciclo, é uma questão extremamente importante. Carol. Muito bem, Carlos. A gente tem algumas perguntas aqui, mas não dizem exatamente a respeito do sistema do regime de colaboração, né? Alguns querendo saber muito, Cecília, sobre a questão das habilidades socioemocionais. Então, a Daniela Spadik, ela diz, gostaria de saber mais sobre essa formação sobre as competências socioemocionais. Se você pudesse comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, seria bacana. Bom, em 2017, eu assisti uma palestra da Viviane Sena, que falava das competências socioemocionais, que os países desenvolvidos não trabalhavam só o cognitivo, trabalhavam também a questão socioemocional. E eu desafiei a ela, porque eu sou muito questionadora, mas se ensina isso? Como que pode? E ela começou a fazer um trabalho com o meu estado. Em 2018, eu mandei para ela, sigilosamente, porque é um documento da Secretaria de Segurança, o número de suicídios do meu estado, e o Paz de Barros fez uma análise e falou que a gente tinha uma pandemia. Pandemia não, não é a pandemia é agora, de suicídio no nosso estado. E aí a gente começou a fazer um trabalho com 80 escolas, trabalhando o professor. Eu nunca acredito, eu não acho que a gente tem que trabalhar com alunos direto. Eu acho que se o professor tiver a formação, ele tem a formação para ele por tantas crianças que vão passar na mão dele. E a gente fez a formação com 80 escolas, terminou o ano passado com um grande seminário internacional, 2 pessoas de fora do país vieram para esse seminário, e esse ano a gente ampliou para 200 escolas, mas nós nem começamos, porque a gente já chegou em março desse jeito. E a gente recebeu também... No site do Instituto Ayrton Senna tem todas as competências, mas a gente também recebeu do Instituto Singularidade uma proposta de formação que São Paulo já faz, Minas já faz, e eu achei muito interessante. Socializei para os meus secretários. Antes de falar com o CONSED, eu falei com todos os meus secretários, eu vou seguir, vocês topam? Não, nós topamos tal, e nós levamos para a Leila,
que ela está responsável no GT dela, junto com a Undime, de fazer o monitoramento dos novos currículos. Ora, não tem como monitorar novos currículos agora se a gente não tem professor dando aula regularmente. E nem vai ser um monitoramento verdadeiro, porque nós estamos vivendo um momento totalmente esdrúxulo. Nunca ninguém viveu. Então, ela pegou para ela essa questão, para ela não, a Leila de Roraima pegou para sua frente de trabalho, buscar um trabalho das competências socioemocionais e socializar para todos os estados, que é isso que ela está fazendo agora, nesses dias. Então, nós temos que estudar. Gente, eu acho que o que nós mais temos feito agora é estudar, porque eu sou assim, eu vou aprender a ser sociável, eu vou aprender a respeitar o outro, a gente aprende. Né? Mas a primeira pergunta eu achava que a gente não aprendia. Então, professores que estão me escutando, diretores, coordenadores, existem cursos, existem, como é que a gente pode dizer, sites que trabalham conosco mesmo em primeiro lugar. E quando a gente fala das competências socioemocionais, a gente está falando de dentro da gente. Coisas que a educação brasileira nunca deu muita atenção. A gente sempre foi, né, da década de 70, de 80, aquela coisa repetitiva, o aluno não é protagonista, o aluno não está aí. Então, quem estiver me escutando, trabalhem com as competências socioemocionais ou procurem cursos que vale a pena para a gente mesmo, para a sala de aula. E a pandemia está trazendo uma coisa para a gente, até escrevi para mim mesma, mas quando eu começo a escrever, está trazendo para a gente um lado humano. Nós estamos sendo mais solidários no trabalho, com as pessoas. Alguns de nós estão fazendo máscara para doar, outros dividindo o pão, o outro. Então, a questão da solidariedade e da cooperação, a pandemia trouxe para a humanidade esse chacoalhar, pensando, olha, eu não estou aqui por mim só, eu estou pela sociedade. Né? Então, em todos os sentidos, as competências socioemocionais vai mexer com o interior da gente e também vai aflorar que aquele meu aluno que está acabando de chegar na escola, eu me lembro muito bem numa palestra que eu dei em, nossa senhora, 2002, há muito tempo atrás, em Cuiabá, e era da assistência social a palestra. Uma senhora levantou da plateia e ela falou, olha, era sobre assistência social, abuso, não sei o quê. A vida inteira minha, a professora brigou demais comigo, porque eu sentava esculachada de qualquer jeito, é assim, é assado, mas a professora não sabia que quando eu sentava assim, eu tinha sido abusada na minha casa. Nós temos que olhar no nosso aluno muito além, mas muito além da apenas o conhecimento. Então, eu participei da construção, muito pouco, da BNCC, mas quando a gente fala bem ou mal, tem que mudar, tem que arrumar, ela traz embutida essas competências socioemocionais. Projeto de vida, porque as pessoas aprendem. Nesse seminário que eu falei das competências socioemocionais que nós tivemos aqui, internacional, a última mesa foi de professores e alunos. O que tinha mudado na vida? A menina que falou não tinha nem falado na escola. Tinha 1000 pessoas, eu tive que colocar telão lá fora. A menina que falou, ela acabou dizendo, olha, eu nem falei na escola, mas eu me mutilava direto, tentava o suicídio direto. Agora eu estou aqui, na frente de vocês, falando. Olha, então, como não é importante a gente entender, nos entender primeiro, para entender o ser humano, o outro que está lá. Que sentar diferente não está sendo um desrespeito ao professor. É algo que está acontecendo na vida daquela. Ela era freira. Quando ela falou, ela era bem madura, mas ela contou uma experiência que nos fez pensar, será que eu tenho aquele olhar... Eu acho que eu sempre falo isso, né? Que o professor tem que ser assim, que nem um ET, tem um olho assim, que vê tudo que está em volta. Tudo, não é só conhecimento, tudo. Essa percepção da criança no recreio que está lá no canto, essa percepção do colega professor. Então, é isso que as competências socioemocionais trazem para a gente. Então, estudem.
Cecília, eu tenho que aproveitar o gancho agora para contar que amanhã o tema da nossa videoconferência é justamente esse. São as competências socioemocionais. Você aqui já fez um aperitivo. Que bom. O Emílio Murano, diretor do Instituto Ayrton Senna, vai estar participando amanhã. Amanhã a discussão é essa. O Emílio. Emílio O Emílio. Munaro. Fala assim para o Emílio, que eu falei dele, que o Emílio está no coração, que é o Emílio que trabalhou esses 2 anos conosco, que ele continua aqui conosco. Emílio é maravilhoso. E a história de vida dele eu não vou contar, porque ele vai contar para vocês. É uma Que história legal. maravilhosa. E ele amanhã estará conosco aqui na nossa videoconferência. Mas eu tenho que aproveitar essa sua fala sobre este ponto específico, Cecília, e falar o seguinte. É preciso, nesse momento, que a gente tente organizar a gestão pedagógica das nossas redes de ensino de maneira diferente. Por quê? Você acabou de fazer o relato e diariamente nós estamos retomando isso aqui, a importância de que, ao mudar todo o contexto da gestão, nós não podemos mais, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, adotar as mesmas e utilizar as mesmas práticas de gestão que até então estávamos trabalhando. Nesse sentido, Cecília, queria que você comentasse um pouco sobre o desafio do que é ser gestor, e você que passou pela gestão municipal agora também, em buscar novo, buscar algo diferente e atuar em equipe, atuar ouvindo as escolas. Bom, quando a gente fala em gestão democrática, as pessoas acham que gestão democrática é colocar um secretário eleito, é colocar um diretor eleito. Não, gestão democrática é muito mais do que isso. Gestão democrática é você decidir conjuntamente. Se eu sou gestora de uma escola, eu tenho que decidir as ações com todos os segmentos da escola. Eu assisti uma palestra de um sociólogo, uns 3 anos atrás, que eu trouxe aqui para cá, na época da invasão das escolas, e ele era da USP, ele falava assim, se vocês não abrirem a escola para escutar os seus alunos, eles vão invadir as escolas mesmo, não vai dar certo a escola. Então, um gestor de escola democrático é aquele que usa do protagonismo de todos os seus, da PM, dos alunos, do Grêmio. É fácil ser gestor democrático na escola? Não, não é fácil. Porque você escancara os seus defeitos. Eles vão dizer para você, em 80 e... Ai, eu tô tão velha, eu acho. Em 82, quando eu vim para cá, eu dirigi eu era professora da maior escola do estado. Eu briguei, virei coordenadora, e meus conselhos de classe eram participativos. Professores e alunos, falando dos alunos. Fazer isso é muito difícil, porque quando o professor reúne ou o diretor reúne, ele fala do outro, ele não fala do defeito dele. Quando você é democrático de verdade, você tem que ter humildade para escutar, você tem que mudar a sua opinião. Se alguém, eu sempre falei, o sindicato, eu vou para o sindicato. Se o sindicato argumentar e me convencer, eu mudo minha postura. Agora, os gestores acham, porque estão numa cadeira como essa, que eles são mais do que outras pessoas. Não são. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós temos que fazer a nossa gestão democrática de que maneira? Escutando o outro. Agora, quando eu escuto o outro, eu me exponho. Como que eu me exponho? Eu exponho as minhas fraquezas, as minhas deficiências, os meus erros. E isso não é uma coisa fácil. Ser gestor de uma secretaria, não é você chamar seus superintendentes e dizer o que você pensa, o que você acha. Eu acabei, antes dessa reunião, eu estava com 3 superintendentes aqui comigo, para falar da live de hoje à tarde. Aquilo que eu planejei, 3 itens eu mudei, por conta deles. Então, a gestão democrática, aqui a gente acha assim, quem é um bom gestor não tem que dizer, eu sou a secretária Cecília. Não. Eu sou a diretora Maria. Eu sou quem é, não diz que é. Porque a sua atitude já diz que você é. Você decide as coisas com os pares, você não decide sozinho. Você decide escutando o professor.
Eu acho que o Carlos vai lembrar, não sei se vai lembrar, em 2015 eu assumi a Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul. Lógico, ser secretário de uma capital virou fichinha, né? Perto do estado. E aí, o que eu fiz? O pessoal daqui, todo mundo discordou. Eu peguei os 25 mil funcionários, juntando merendeira, professor e tal, e fiz 25 palestras em quadras de 1.000 em 1.000. Eu dei a palestra, eu mostrei os dados, eu fiz o desafio, eu, Cecília, secretária. Todo mundo, nossa, professora, você vai falar, vai estar com faixa, vai estar sindicato, vai estar todo mundo. Ué, eu não estou aqui para servir os professores, os diretores? Quando eu cheguei na primeira, eu falei, olha, eu vou falar 1h30, eu trouxe todos os dados de como nós estamos e o que a gente poderia propor, uma proposição, e falei, vou abrir a palavra. A senhora está louca? Abrir a palavra? Vai estar sindicalista? Eu falei, vou. Se ele argumentar o contrário, eu vou acatar. E teve até muitas ações que eu fiz depois por conta das colocações dos professores. Então, eu andei o estado dividindo alguns, por exemplo, Campo Grande eu fiz 4 palestras, porque aqui eu tenho muita gente. Dourados eu fiz 3. E aí eu fui escutando. Isso era agosto de 2015, eu tinha entrado em janeiro de 2015. O que a gente fez escutando todo mundo? A gente errou menos nas ações posteriores, né? Então, muita sugestão, muita crítica. E quando o professor coloca para você, ou uma secretária de escola, ou um diretor de escola, e você responde com a segurança que você tem, porém, com a abertura de dizer, olha, realmente o seu olhar é diferente do meu, vamos repensar, vamos mudar, é difícil. É difícil você escutar alguém falar de você mesmo, dos seus erros. Mas é assim que eu vejo a gestão democrática. A gente está aqui para servir. Nós somos servidores públicos. E assim, eu tive muita resistência do meu pessoal aqui de dentro. A senhora não conhece a rede estadual. Ela é muito diferente da municipal. Cada um manda em si, cada um... Não tinha nem regional na época. Fui eu que instituí a regional. Era a secretária aqui mandando todo mundo sem essa organização. Depois disso, eu organizei regional e etc. E tal. Então, meu conselho, não, porque se o conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas a minha orientação, assim, e da minha experiência de vida, é que o gestor deve ser democrático no sentido real da palavra. Ser democrático é escutar, mesmo que seja coisas que você não queira escutar. Legal. Cecília, vou aproveitar então a deixa para pedir para a Ana Clara soltar mais uma enquete, não sobre uma pergunta, mas na verdade a gente está trazendo, né, a oportunidade das pessoas dizerem quais são os temas que elas gostariam de ver aqui no webinar do PVE. Então tem algumas possibilidades que foram inclusive enviadas por vocês, né, em outras videoconferências, a gente reuniu as que mais foram solicitadas e a gente colocou aqui para trazer justamente pessoas que possam falar sobre temas que são necessários para esse momento. E aí, assim que vocês responderem, eu peço para a Ana Clara já soltar a próxima automaticamente, né? Porque a gente gosta de fazer sempre uma avaliação sobre a videoconferência e se as pessoas estão aprendendo alguma coisa com o que foi passado aqui. Carlos, eu deixo você então com a última pergunta. A gente tem algumas outras questões, mas eu sei, já fomos chamados a atenção aqui pela sua assessora, Cecília. A gente sabe do seu horário. Já estamos em cima da hora. Então... Não tem problema. Não, o tempo está maravilhoso, tranquilo, e a gente tem que agradecer. Mas vamos lá, Cecília. Para a gente, muitas manifestações aqui, né? Mas para a gente poder, nesse nosso intuito de tentar aproximar a relação dos municípios com os governos estaduais, em específico as secretarias de educação neste momento, mas também após. E lembro que no após é uma questão complexa para resolver a alimentação, onde os municípios fazem alimentação para o Estado. Por exemplo, a maior parte dos estados da região norte é a prefeitura que faz alimentação escolar para a rede estadual. Transporte escolar, que são todas aquelas questões. Cessão de pessoal, porque imagina que aí vai ser mais conflitante ainda, né? Os horários dos professores e para poder ajustar tudo isso. Eu queria uma
uma palavra final sua de sugestão, de recomendação aos secretários municipais, como proceder em buscar essa possibilidade de interação, de colaboração com os estaduais. Como fazer onde não existe nada, Cecília? Olha, eu sugeriria para os secretários municipais, e é uma coisa que eu fazia quando era do município, e quem está agora na Undime faz, é sempre, nas reuniões periódicas das Undimes, chamar o secretário de Estado, solicitar para ele, olha, nós precisamos de orientação sobre o PAR, o Estado tem obrigação de orientar, nós queremos orientação sobre educação infantil, as redes, elas têm os seus sistemas, mas o Estado, ele pensa como Estado, as políticas públicas do Estado que servem para os municípios. Então, aqui nós começamos muito nas palestras, entendeu? O secretário de Educação do Estado vai até o Undime, orienta, socializa. Então, existe uma certa resistência, não sei de que lado, né? De ambos os lados, mas eu acho que os municípios, eu estou falando para os municípios agora, eles podem provocar, sim, vamos chamar o secretário de Estado, vamos ver o que ele pensa sobre isso. Nós temos um regime de colaboração do calendário escolar, vamos chamar o Estado, vamos fazer junto. Vamos chamar o Estado para debater transporte escolar. Então, nessa chamada do Estado, há uma aproximação, pelo menos aqui foi assim, em 2006, 2007, que era a Manuelina, que era presidente, e a Secretaria de Educação da capital tem que estar também muito envolvida, né? Porque é na capital que as coisas não acontecem, mas fazer essa aproximação no chamamento, por exemplo. Quantos municípios nós não auxiliamos na hora de escrever o PAR, né? Na hora de fazer agora, por exemplo, essa questão toda. Então, a Undime pode chamar o secretário de Estado de Educação, sim, para falar de alguns temas, porque ele tem acesso mais fácil, porque ele é um só e os municípios são muitos, para dar sua colaboração. Isso há uma aproximação. E ter de ambos o lado, Carlos, eu acho que assim, essa humildade de dizer, ó, gente, vamos juntar. Eu aceito você, você me aceita, vamos construir junto. A gente sabe que a gente quer impor um pouquinho a vontade da gente. Todo mundo é um pouquinho assim. Mas, nesse momento, precisamos de juntar. Essa pandemia também vai escancarar a necessidade de Estado e município trabalharem juntos. Acho que é isso que eu poderia estar falando com vocês sobre isso aí. Vamos juntar, gente? Que legal, muito bom. Muito bem. Cecília, queria agradecer demais a sua participação aqui hoje. Para nós é um imenso prazer e uma gratidão ter a sua fala aqui. Nós do PVE estamos em 75 municípios. A gente sabe que para nós já é um desafio muito grande em 17, 18 estados. Eu imagino que para você estar trabalhando com essa questão de regime de colaboração é algo primordial e a gente traz um pouco da sua fala justamente para auxiliar os municípios do programa no desenvolvimento do trabalho aí durante e pós-pandemia também. Então, muito obrigada, Cecília, muito obrigada, Carlos. Deixo aí uma última palavra, se vocês quiserem dizer alguma coisa. Não, eu só quero agradecer, porque cada vez que eu falo, eu aprendo muito, entendeu? Você está contando uma coisa que você faz, já vem uma outra ideia. A gente brota a ideia para tentar salvar os nossos estados e a educação brasileira, porque precisa, né? Quero dar um grande abraço no Carlos, dê um abraço, Carolina, no Emílio amanhã, diga que a gente é parceiro, que está junto, e obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Um grande beijo. Que legal. Obrigado, Cecília. Até. Até. Obrigada, então, a todas e a todos que estão nos assistindo aqui hoje. Amanhã, às 10 horas da manhã, a gente volta, então, com o Emílio Munaro, que é diretor do Instituto Ayrton Senna, para falar sobre habilidades socioemocionais. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, volta amanhã. Foi uma coincidência muito boa, mas volte amanhã para saber um pouco mais. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.